Olá, meu nome é Bruno, esse é o canal Estrela do Oriente aqui no YouTube e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a incorporação de Exus e pombagiras. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você já deixe o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você sabe que gostam de assuntos relacionados a Umbanda, espiritualidade e esoterismo, ok? Então, hoje vai ser basicamente um diálogo sobre essa incorporação específica, né? A incorporação dessas entidades especificamente, que são os Exus e as pombagiras. Então, é mais aqui para dividir, eu estou mais aqui para dividir experiências, né? Sobre esse conceito, sobre esse assunto, também para ouvir as experiências de vocês nos comentários desse vídeo, né? Vai ser muito interessante. E para ajudar quem está começando, quem está estudando sobre o assunto, quem está começando a sua prática mediúnica, eu acho que esse vídeo pode ser interessante, né? Então, primeiramente, o processo de incorporação dentro da Umbanda, que é onde eu tenho experiência, tanto de entidades da direita quanto da esquerda, é um processo transformador. É um processo que muda a gente, que traz novas perspectivas, que traz insights, coisas que a gente não enxergava, não pensava antes. A gente passa a vivenciar quando a gente começa a entrar em contato de maneira mais intensa com os nossos mentores, com a nossa espiritualidade, com a nossa ancestralidade, né? E aí, especificamente, quando a gente começa a incorporar Exu, Pombagira, essas entidades, elas começam fazendo uma limpeza, né, internamente na gente. Elas começam a trazer à tona características da nossa personalidade, às vezes algumas coisas do nosso inconsciente, coisas que podem nos atrapalhar no processo de incorporação, e não só isso, né? Coisas para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa relação com as outras pessoas. Então, começa a colocar essas coisas para fora, a gente começa a externalizar essas características que a gente talvez não aceite muito bem ou não entenda muito bem em nós mesmos, né? Tanto desincorporados no dia a dia, quanto quando a gente incorpora essas entidades. Pelo menos comigo aconteceu dessa forma, e com as pessoas que eu presenciei também, algumas pessoas que eu presenciei. Então, esse início, ele é uma luta, ele é uma batalha entre você querer estar próximo dessas entidades, querer incorporar e ao mesmo tempo não querer, ao mesmo tempo se sentir desconfortável também, né? Porque também é um encaixe que está acontecendo, uma adaptação entre você e esse mentor, né, da esquerda, ou a mentora, o encaixe dessas energias, das forças, né? E aí está começando um processo também de ganhar a confiança um do outro, ou seja, você começar a confiar na sua pombagira, no seu Exu, e eles começarem a confiar em você, né? Para haver uma troca de informações, para que você receba as intuições com mais clareza e tudo mais. Então esse processo ele é incômodo no início, né? E aí mais para frente, né? E não precisa ser exatamente nessa ordem, obviamente que para algumas pessoas pode ser diferente, mas aí você começa a se adaptar ao processo. Se você está aberto para isso, se você está investido, você começa a se adaptar ao processo, e a sensação da incorporação de um Exu, de uma pombagira, pode ser muito viciante, né? Então as pessoas podem querer incorporar, manifestar o seu Exu, a sua pombagira a todo momento, né? Porque você se sente confiante, você não tem medo de nada, né? Você se sente forte, né? Você divide com eles essa confiança, essa força, essa certeza das coisas, né? O dinamismo, a sabedoria. Então, pode ser uma coisa, uma prática que a pessoa acabe se viciando,
acabe querendo fazer a todo momento, mesmo não sendo o momento adequado ou o local adequado. A pessoa acaba querendo manifestar o seu Exu ou a sua pombagira para resolver situações que ela deveria resolver, né? Ou por conta do seu ego, né? Para se mostrar em alguma situação. E aí começam os perigos, né? Porque Exu e pombagira, eles testam muito o médium. Eles testam o nosso ego, eles testam a nossa vontade, a nossa seriedade, o nosso compromisso com a nossa mediunidade, com a espiritualidade, com o trabalho mediúnico. A gente é constantemente testado, eles pregam peças na gente constantemente. A maneira de o Exu, de uma pombagira ensinar, pode não ser fácil para muitas pessoas, né? De entender, de conviver, de aceitar e de você conseguir dar andamento no processo para que você passe por essa primeira etapa que pode durar anos, né? 1, 2, 3, 4 anos de adaptação, né? Até que você consiga realmente se alinhar com essa entidade energeticamente, entender o que é que ela está te mostrando sobre você mesmo, sobre a sua personalidade, o seu ego, sobre as suas energias, o que é que precisa ser melhorado, lapidado, né? Você precisa ser muito honesto, precisa ser muito maduro para entender tudo isso que está acontecendo, né? Aceitar e colocar em prática isso que eles mostram muitas vezes através de sinais, de insights, de intuições, de acontecimentos ou pessoas que surgem no nosso caminho, né? Para nos mostrar o caminho que precisa ser seguido, o trabalho que precisa ser feito, a lapidação, como eu disse, né, que precisa ser feita na nossa personalidade, nas nossas ações, a maneira como a gente lida com o ego. Então, não é um processo fácil e é um processo que exige, mais uma vez, seriedade, maturidade, honestidade e entrega, né? Você está de mente e coração abertos para esse processo, né? Porque muitas vezes o que Exu e Pombagira fazem com a gente no dia a dia, durante esse processo, pode não ser facilmente compreendido num primeiro momento, podendo até causar irritação, revolta, né? Impaciência. Então, mexe com o médium de uma maneira realmente profunda e intensa. E então é importante que você tenha também, claro, o acompanhamento de uma pessoa mais experiente, uma pessoa responsável, alguém que você confie, né? Está dentro de uma casa com uma estrutura energética, uma estrutura ritualística que te ajude a trabalhar essas energias, a compreender o que está acontecendo, né? A se comunicar com mais clareza com as suas entidades, entender quando e como essa comunicação acontece entre você e os seus mentores, principalmente os da esquerda, tá? E entender que é uma incorporação diferente, mesmo você estando, pelo menos essa é a minha visão, segundo o que eu já estudei, segundo o que eu vivencio no meu dia a dia espiritual. Mesmo dentro da Umbanda, você lidar com Exu e Pombagira é diferente do que você lidar com um caboclo, com um preto velho, com uma criança, né, com um herê. O trato é diferente, a maneira de manipular a energia é diferente, a maneira de você se preparar para o processo de incorporação é diferente, exige outras práticas, né, que tem que ser observadas, por isso essa orientação é muito importante. De um médium mais experiente, de um dirigente de terreiro, né? E você, para que com o tempo você consiga também receber as orientações dos seus próprios mentores, né? Do seu próprio Exu, da sua própria Pombagira, que são grandes mestres, né? Que acabam ensinando, dando lições duras, mas lições muito importantes que fazem com que a gente cresça, se fortaleça, se equilibre, né? E consiga viver de maneira mais saudável e harmônica com a gente mesmo e com as pessoas à nossa volta, tá bom? Então esse é o vídeo que eu queria fazer sobre a incorporação de Exu e de Pombagira, esses aspectos que podem acontecer no decorrer do tempo, principalmente no início do processo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Obrigado!